Muito bem, consegui chegar na terceira semana do desafio 30 livros em 30 semanas, um desafio pessoal que envolve literatura. E a obra da vez se chama Freud, O Futuro de uma Ilusão. Mas, antes da gente falar sobre esse livro, eu queria comentar algumas coisas que eu já estou sentindo de mudanças em mim. Foram só 3 obras em sequência, mas, por fazer elas estarem em sequência, eu estou espelhando os conteúdos aprendidos e reavaliando cada coisa que eu aprendi com cada um desses livros, seja algo ficcional, seja interpretações e análises reais ou não. Então tem sido muito bom, e uma coisa que eu tenho chamado de entender o padrão fragmentário das verdades que eu encontro. Pequenas verdades na ficção, pequenas verdades na psicanálise, pequenas verdades em biografias, e vai se construindo um panorama, um mosaico de percepções reais. Tem sido muito bom ler dessa forma e não dar espaço, eu não dou espaço para eu descansar. Não tem sido uma corrida contra o relógio, porque são livros de bolso, querendo ou não, que tem um total de 150, 180 páginas. Se você se dispõe a ler, eu não diria nem 1 hora por dia, você os completa a tempo. Então, ter sido também um ganho de fôlego literário, não abandonar o hábito da leitura. Que sim, é trabalhoso, ler cansa bastante, é um ato muito ativo. Diferente de ser um espectador de série ou de cinema, na qual somos um pouco passivos, né? Recebemos a informação, ela é despejada nos nossos olhos, aí sim depois a gente vai ruminando aos poucos. O ato de ler me faz pensar muito sobre quase como um ato de andar de bicicleta. É o esforço de pedalar que te dá as grandes distâncias e as paisagens interessantes que você ganha, as experiências bacanas que você ganha. Então, ler é como se fosse pedalar para os olhos, vamos fazer essa analogia boba. E como tenho pedalado bastante, passando em cenários e geografias psicológicas, fantasiosas, ficcionais diferentes, este livrinho aqui, deste senhor que todo mundo ouve falar o tempo todo, não foi um desafio ler, porque é bem leve. Esse livro tem um caráter bastante de ensaio, ou seja, Freud vai escrevendo e aprendendo, não é super técnico, ele também não sabe de tudo, ele está pesquisando durante o processo. E pesquisa o quê? Freud se faz uma pergunta: qual o futuro da cultura humana? E para entender o futuro da cultura humana, ele precisa entender o que é cultura hoje e o que faz os homens se relacionarem. E aí começa, fazendo uma pequena sinopse para vocês. Esse livro aqui ele é bem difícil, principalmente para aquelas pessoas que têm a religião muito pautada em sua vida, porque Freud vai bater nisso. Então, de forma bem simplificada, Freud vai se questionar sobre a cultura, a natureza e as relações do homem. Ele acredita que a natureza foi a nossa primeira briga, afinal, hoje extraímos todos os bens, sempre extraímos todos os bens de consumo, de vitalidade, de organização através da natureza, mas é também da natureza que partem os nossos primeiros embates de sobrevivência. A chuva, terremoto, vulcão, tornados, tudo isso afronta contra a nossa saúde. É só dominando a natureza que eu me mantenho vivo. E olhe lá, a gente nem conseguiu isso direito hoje. Então, o homem primitivo, esse homem antigo, via na natureza os seus primeiros deuses, vamos chamar assim. O homem humanizava a natureza. Porque como assim um tornado, uma pedra explosiva de fogo, o chão treme? Provavelmente há alguma intenção por detrás disso tudo. Então, o ego humano sempre caracterizou a natureza com um formato humano, com um deus, uma criatura que deve ser meio árvore, que deve ser meio rocha, que deve ser meio planta. Aí nasce um cenário de totemismo, como chama ele, ou paganismo, como a gente ouve falar muitas das vezes. Uma vez que o homem entendeu que a natureza, na verdade, tem as suas próprias regras, um certo padrão, uma certa lógica interna, o homem entendeu que talvez a natureza não deva ser Deus. Deus deve ter uma outra aparência, que já aí foi caracterizado como animais, símbolos e outras coisas. Mas o Deus uno mais popular na cultura, principalmente do Ocidente, o Deus cristão, para Freud, este Deus cristão foi baseado num complexo que ele chama de complexo do pai. Como é que isso funciona? Para Freud, a criança, junto do seio materno, vê na mãe, a criança vê na mãe, o seu porto seguro, a sua segurança, a sua vitalidade. Uma vez que essa criança cresce, está na hora de maturar, está na hora de dividir-se do seio da mãe.
E quem faria esse corte, essa cisão de estar no momento de crescer, seria a figura do pai, psicologicamente falando. O pai vem, então, divide a criança da mãe e cria um dos pequenos traumas do amadurecimento, que é se livrar desse porto seguro. Porque o pai precisa que a mãe da criança volte a ser sua esposa. Então, cria aí uma cisão. Então, a mãe é o seu primeiro porto seguro e depois vem a figura forte do pai como o próximo porto seguro. Esse pai que, ao mesmo tempo, me assegura, mas que eu temo, que pode também me machucar. É um duplo, é herói e vilão. Uma vez que essa criança também cresce e separa-se do pai, afasta os pais e vai viver a sua própria identidade, quem sabe criar sua própria família, fica esse vácuo de pai e mãe. E para Freud, o pensamento primitivo desse vácuo cria Deus. Afinal, Deus tem uma aparência masculina, Deus ao mesmo tempo pode me castigar e me prover graças. E de onde parte essa ideia? De tudo aquilo que eu já vivi na minha família. Curioso que Freud quer que reconheçamos isso da maneira dele, porque para ele isso é uma neurose coletiva e é uma maneira de nos mantermos sãos. Daí vão surgir leis, daí vão surgir não matarás, não roubarás, não se vingarás, não terás ciúmes. Mas para ele isso é uma ilusão. Você deve respeitar tudo isso por causa de um caráter humano e real, não por causa de uma ilusão que não existe. Então, um livro muito difícil nesse cenário, porque você fica num ping-pong de repensando o que te falaram, o que Freud fala, o que ele espera de ti, e o livro não termina super agradável. Freud cria uma espécie de contraponto, um escritor ao contrário que vai defender a religião, porque Freud não é ingênuo, sabe que os homens precisam disso, sabe de toda a categoria histórica que já há nessas ideias, não é um papo novo. E termina o livro falando, numa leitura para vocês, do capítulo 10, que é o último. Isso soa mesmo muito grandioso, uma humanidade que renunciou a todas as suas ilusões e assim se tornou capaz de se organizar de modo tolerável na Terra. E antes, no final do capítulo 9, fala uma outra coisa. Por não colocar mais suas expectativas no além e concentrar todas as forças liberadas na vida terrena, provavelmente conseguirá que a vida se torne suportável para todos e que a cultura não oprima mais ninguém. Então, com um de nossos companheiros de descrença, poderá dizer sem pensar, sem pesar, e o céu deixaremos aos anjos e aos pardais. É um livro bem leve de se ler, com ideias muito polêmicas, e que acredito que todos os estudantes, não só de psicologia, mas por todos aqueles que se interessam por psicologia e crescimento do pensar crítico, devam ler O Futuro de uma Ilusão. Foi uma experiência incrível e eu vou voltar a ler Freud. O meu favorito dele ainda continua sendo Mal-Estar na Sociedade e Cultura, que é o próximo, muito mais sofisticado que esse. Para aqueles que têm interesse nesse senhor, esse aqui, baita porta de entrada. Foi uma experiência e tanto.